Aleluia. Glória a Jesus. Tu és maravilhoso, santo, digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu está aqui, Senhor. Precisamos da tua presença. Nada somos, nada podemos, ó Deus, sem a tua presença, sem o Senhor estar neste lugar. Pai, esteja neste lugar. Nada somos, nada podemos. Sim, Deus, tu és maravilhoso. Glória a Deus, tu está neste lugar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, Ele é maravilhoso, aleluia, shalom, a paz do Senhor, boa noite. Oh, nós estamos alegres, esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nesse dia, regozijar neste dia. É assim que a palavra de Deus diz, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, aleluia. No Salmo 16:11, se você pode, você abre, senão você presta bastante atenção, porque está escrito assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a plenitude de alegria na tua presença, eterno prazer à tua direita. Aleluia! Eu estava lendo esse salmo hoje e estudando ele profundamente. Nossa, eu mergulhei tão fundo, tão fundo. Eu falei, meu Deus, tem tanta coisa para falar nessa palavra. Quanta coisa maravilhosa. Eu estava aqui lendo ele e borbulhando, né, dentro de mim, porque dá vontade de falar muita coisa. Quem tem ouvidos para ouvir e querem ouvir, fala aí. Mas a palavra é tão maravilhosa e nós nos colocamos, né, diante do trono de Deus mais uma vez nessa live de oração, para poder ouvir essa palavra, para ouvir a voz do Senhor, para orar em cima, baseado naquilo que Ele está nos instruindo. A palavra diz, esse salmo é tão maravilhoso, depois, né, eu deixo aqui a dica para você ler ele inteiro. O Salmo 16, ele vai falar dessa vida na presença do Senhor, do socorro presente na hora da angústia, vai falar dos momentos difíceis e do momento que Deus é a provisão com a presença dele se manifestando. Então é algo muito tremendo. Tu me farás conhecer a vereda, né, o caminho da vida. Isso já é profundo demais. A plenitude de alegria na tua presença. A plenitude, não é H-A-A, porque existe plenitude de alegria. É a plenitude da alegria, né? De alegria na presença do Senhor. Eterno prazer à tua direita. À tua direita. Então, uma hora eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas isso já é profundo demais. Nós estamos diante do trono do Senhor. Mais uma vez, né, com fé e com expectativa daquilo que Ele vai fazer. Nós sempre que viemos para a oração temos que vir com expectativa. Não é que você vai ver talvez assim algo diante dos teus olhos, atravessar a tela, pode até acontecer, né? Que para Deus não há barreiras, né? Pode atravessar aí anjos e anjos e anjos e se manifestar aí aonde você está, mas a expectativa de saber que aquilo que nós estamos depositando diante do trono do Senhor, o Senhor está recolhendo, o Senhor está pegando e o Senhor está fazendo. Nós temos visto muita coisa acontecer diante dos nossos olhos, movimentos que somente Deus pode fazer. Nós temos visto e sabemos que é a oração. Não é a oração aqui só da quarta-feira, mas é a oração que fazemos juntos também no domingo ali, aquela meia hora de oração ali, fervorosa, com clamor, com redenção, com reverência, com temor, né? A gente faz ali aquela meia hora de oração juntos, realmente fisicamente ali juntos. Hoje a gente não está fisicamente juntos, está cada um num lugar, mas nós estamos unidos
juntos, de mãos dadas diante do trono do Senhor. Então a gente tem que ter essa expectativa, aquilo que o Espírito traz ao nosso coração, aquilo que é trazido aqui para nós na palavra e aquilo que nós depositamos diante do Senhor, nós cremos que dará frutos no tempo de Deus, mas nós temos expectativa que seja logo, que seja breve, que seja rápido e que a gente possa contemplar toda essa glória do Senhor manifesta diante dos nossos olhos, porque afinal de contas nós viemos aqui orar e interceder por nós, pela igreja, pela nossa família e pelas nações. Sempre é essa o que a gente pega, né? Se a gente depois vai desfiando pouco a pouco, conforme o Senhor vai orientando. Mas sempre nesse período bem curtinho que a gente tem, é isso. E o Senhor sempre ministra uma palavra para tratar conosco. Porque nós precisamos ser alinhados com a palavra de Deus para poder estar orando e profetizando, né? Precisamos que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não nos pertence. Amém? Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Então sempre há essa expectativa quando nós nos reunimos aqui em espírito para adorar a Deus, porque a oração é adoração, não existe adoração sem oração e nem oração sem adoração. A gente já falou disso, né? Antigamente, já falamos, bem, não sei quando que a gente começou aí as lives, mas a gente falou disso. Então, esse mover do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja e sobre as nações. A gente se reúne em espírito e em verdade para clamar. Então, que o Senhor hoje venha com poder, nos fortaleça, nos cubra com a presença dele, né? Com a sombra das asas do Onipotente, aleluia, e nos conduza nesse caminho de intercessão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia! São a causa de não sermos destruídos. Nós somos gratos a Deus, porque a misericórdia dele tem nos sustentado como família. A misericórdia dele tem nos sustentado como pessoas. Tem nos sustentado e tem nos feito assim prevalecer nesse tempo de tantos desafios, tanta treva e escuridão, né? São muitas coisas, muitas barreiras, muitos obstáculos para a gente poder atravessar. Mas eu dou glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nesse momento, nesta live, ou talvez em outro momento você vai estar aqui, mas que a presença de Deus, a mesma presença que nós temos aqui agora, essa presença gloriosa do Espírito que está aqui como um rio a jorrar com palavras de ânimo, de sabedoria, de graça para nós, te alcance em nome de Jesus. Aleluia, eu sou grata por cada vida que está aqui e porque o Senhor nos trouxe aqui mais este dia para estarmos reunidos para esse pequenino período de oração pela igreja, pela nossa família, pelas nações e por todas as causas que Ele mesmo colocou no nosso coração. Nós sempre queremos começar a live dando graças a Deus, porque de um modo tão maravilhoso e tão sobrenatural Ele nos sustenta. É maravilhoso e é sobrenatural. Quem nesse momento aqui nessa live, né? Eu não sei como foi para vocês levantar hoje, mas eu posso dizer que é sobrenatural, que Ele tem me sustentado. E se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui nesse momento. Então, será que você também, cada um aqui pode olhar para si mesmo nesse momento? Olha para você, olha para a sua história, olha para o seu dia, olha como você acordou hoje, olha como você levantou, olha o que você pensou hoje. E você nessa hora pode dizer, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Não lamentando, não chorando, não dizendo que você teve um dia derrotado, não. Você é mais do que vencedor, porque Ele te sustentou. Então, a gente está colocando diante de Deus assim uma adoração e uma exaltação a Ele, pelo poder dEle que nos sustentou até aqui, dizendo, Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Nas minhas forças eu não teria conseguido.
Talvez, né, você esteja me ouvindo em algum outro momento, em alguma outra hora, em algum outro lugar que não seja este aí onde você está aqui agora, nesse momento, mas você também possa dizer isso. Pensa no seu dia, pensa em como você acordou, pensa no que você passou hoje, pensa no seu dia. Ou quando você for dormir, mas diga, né? Verdadeiramente, se não fosse o Senhor nessa manhã, em que o Senhor fez o sol brilhar sobre as nações da terra, todas as nações receberam o sol brilhando nessa manhã. Nós não ouvimos falar de nenhuma aqui que acabou hoje, não. O sol brilhou em todas as nações. Então, assim como o sol brilhou em todas as nações nessa manhã, que o sol, né? O sol que novamente se levantou sobre a terra, assim como ele se levantou, assim como ele brilhou, eu não estaria aqui se o Senhor não me sustentasse, não tivesse me sustentado. O Senhor sustentou o sol brilhou sobre as nações porque o Senhor sustentou. Entendeu? Então você também não estaria aqui, eu não estaria aqui. Vamos orar nessa hora. Aleluia, vamos orar, vamos entregar e depois vamos louvar, porque é maravilhoso demais adorar o Senhor, louvar ao Senhor. Aleluia, Senhor, obrigada. Deus, nessa introdução, a tua presença já nos envolve, já nos cerca, já se manifesta nesse lugar. Oh, Espírito Santo, tu és lindo, tu és bem-vindo aqui, aleluia. Oh, transborda no nosso viver. Em nome de Jesus nós queremos orar, em nome de Jesus nós queremos adorar a Deus. Em nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, com o sangue dele nós estamos diante da presença de Deus. E nós queremos bendizer ao Senhor, porque de um modo tão maravilhoso e tão sobrenatural nos sustentou e tem nos sustentado até aqui, Ebenezer. Ó, quão grande, Senhor, é o teu amor, quão grande é o teu poder, quão grande, Senhor, são os livramentos que o Senhor tem nos dado. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, essa nação inteira, nem mesmo, Senhor, teria existido, não existiria, mas nós estamos aqui porque o Senhor tem nos feito prevalecer. O Senhor é maravilhoso, é o nosso Deus. Nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pela tua grandeza, porque tu, Senhor, é sobre os céus, Deus maravilhoso. Tu és Deus sobre a terra, tu és Deus sobre essa nação. Tu, Senhor, só tu, Senhor, é Deus sobre todas as coisas visíveis e sobre as coisas invisíveis, as que nós podemos ver diante de nós e as que nós não podemos ver. Tu és Senhor sobre todo o universo, tu és Senhor sobre todos os poderes constituídos, Senhor, na terra. Pai, nos céus e na terra, tu és Senhor, tu és Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e nós louvamos ao Senhor, aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo demais, Ele mesmo, né, nos chama, Ele mesmo nos cura, Ele mesmo nos redime, Ele faz tudo por nós, Ele nos convence através do Espírito Santo, aleluia. E vamos cantar uma canção que diz: faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro. Vamos quebrantar, né? Pedir ao Espírito Santo de Deus que quebrante o nosso coração enquanto nós oramos esta canção ao Senhor. Essa oração, né? Nós vamos cantar uma oração ou vamos orar uma canção. Vamos cantar uma oração, aleluia. Faz de mim
e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Pois só tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração. Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me força com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Pois só tu, Senhor, veio salvar-me, transformar meu coração. Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me força com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário, Senhor, puro e santo, Senhor, e verdadeiro, com gratidão. com gratidão, Senhor, Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo, e verdadeiro, com gratidão, eu faço esta oração. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor, Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário, em teu louvor. Santuário, em teu louvor. Santuário, em teu louvor. aleluia, 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 aleluia. Deus é grande, aleluia. Que momento de louvor maravilhoso, que música linda. Que delícia poder derramar o nosso coração diante de Deus Santo, do Deus vivo, do Deus que nos vê, nos ouve, nos conhece, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dores, conhece tudo sobre nós. Aleluia, glória a Deus. E eu quero nessa noite fortalecendo, né, o que o Senhor, essa base que o Senhor nos tem dado para esse período, né, onde nós estamos vendo sobre o sangue de Jesus, estudando sobre o sangue de Jesus e sobre o poder, né, que a oração tem, aleluia, e como que ele é, vamos assim, aprender, o Senhor vai nos entregar mais armas e nos ensinar a manejar bem a
arma que ele nos dá, né, gente? Porque é espada e nós temos que manejar bem essa arma, porque senão nós vamos ter uns problemas aí, né? Vamos deixar aqui baixinho. Acho até que vamos tirar para não termos problemas, né? Mas aqui em 2 Timóteo, eu vou falar os versículos depois, se você puder, você abre. Se você conseguir abrir agora, você abre, senão você abre depois, você estuda sobre eles. Mas eu gosto muito de falar do contexto. Por que eu gosto muito de falar do contexto? Nós temos 3 contextos que a gente precisa para poder entender a palavra. Nós precisamos entender o contexto bíblico, nós precisamos entender o histórico e nós precisamos entender o profético. É um tripé. Se a gente não entende esses 3 contextos, eles têm que estar conectados, eles têm que apontar para um só caminho, uma só direção, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não fala uma coisa querendo dizer outra. É que precisa entender os contextos. Por isso que eu bato tanto nessa tecla e ela é importantíssima. Hoje, antigamente, quando eu não entendia, ficavam as pontas soltas. Mas hoje eu entendo a importância do contexto e por isso eu sempre trago o contexto e vocês dificilmente vão me ver pregando alguma coisa sem contexto. Nesses 3 níveis, a gente precisa entender versículo a versículo, porque senão vai sair bobagem, né? Então, muito cuidado com o que houve por aí. Tem que analisar se está dentro desse contexto, entendeu? Então, vamos lá. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ó, eu vou falar só de um versículo, mas eu vou dar para vocês um contexto completo dele. Aqui diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós viemos falando essa palavra, ela está inserida nas lives passadas. Se você ouvir elas, você vai ouvir essa palavra. E aqui o contexto bíblico é: Paulo escreve a Timóteo, seu discípulo, né, encorajando ele a não temer o quê? Os opositores, aqueles que iam fazer resistência. Então aqui Paulo, oposição, ia vir contra o conhecimento de Deus, aquilo que Deus estabeleceu. Então aqui Paulo, ele reforça que Deus concede aos seus servos, né, aos seus filhos, um espírito de poder, de coragem e autoridade espiritual. Isso não tem nada a ver com arrogância. A gente precisa ser corajoso e manejar bem, né? Usar bem essa autoridade espiritual. Amor, compaixão e cuidado. Compaixão e cuidado. Compaixão nos leva a fazer algo pela pessoa e com cuidado. E equilíbrio, que tem a ver com discernimento e domínio próprio, tá? Então, o contexto, isso é o contexto bíblico, né? O contexto profético aqui é aplicado à intercessão, né? Quando a gente aplica ele na oração, significa que nós não devemos temer as forças espirituais malignas, mas agir com ousadia, com amor e discernimento ao clamar. Quando nós clamamos pela nossa família, pela igreja, pelas nações, nós não precisamos ter medo. Nós já ouvimos pessoas falando que não iam ofertar para missões porque tinha medo de retaliação. Isso é absurdo, isso é antibíblico, não tem nada a ver não tem nada a ver com isso. Quando Deus nos chama, isso é uma oposição e estava ali instalado na mente da pessoa, né? Dentro da igreja. É isso mesmo. Então, aqui, essa palavra, com contexto bíblico, você pode entender, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, aqui tem muita coisa para a gente poder ver, tem muita coisa para a gente pensar, tem muita coisa para a gente poder meditar.
E no contexto profético, a gente aplica isso, né, na intercessão e diz isso, não tema, né, as forças aí espirituais malignas que vão se opor, vão fazer oposição, vão resistir, vão tentar fechar os céus. Vão tirar sua força, vão tentar te desanimar, vão tentar te calar, vão tentar te intimidar, mas você tem que resistir, seja forte, seja corajoso, levanta a cabeça e prossegue. É isso que eu ouço o Espírito Santo de Deus falando, porque senão, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Entendeu? Aleluia, glória a Deus. Aí vamos ver em Lucas 10, 19, diz assim, o versículo diz assim: Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada poderá feri-los. Então, aqui o contexto bíblico. Jesus, ele envia os 72 discípulos em uma missão e concedeu a eles a autoridade espiritual sobre demônios e forças malignas representadas por serpentes e escorpiões. Tá? Esse foi o contexto, tá bom? A gente pegou aqui um pouquinho da história dentro da Bíblia, tá? Esse é o contexto bíblico. Aí vem o contexto, o que profético, que é o que significa isso dentro da oração, na intercessão. Este versículo, né, ele vem confirmando que nós temos autoridade sobre toda a opressão espiritual que ameaça as nossas famílias, nossa igreja e a nação onde nós estamos, as nações, todas as nações, aonde tiver um filho, uma filha de Deus, há poder, há autoridade sobre nós para poder lutar com essas forças. O inimigo não pode prevalecer contra aqueles que oram em Jesus, oram, estão firmados em Cristo e oram a palavra. Não pode, irmãos. Quando nós falamos, né, naquele versículo lá de Romanos 8:31, quando se Deus é por nós, quem será contra nós? É um versículo tão lindo. Durante um tempo ele era assim como um grito de guerra na igreja que nós congregávamos, né? Quando acabava o culto, o pastor sempre falava: "Se Deus é por nós", aí todo mundo falava: "Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?" É glorioso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E devemos levantar mesmo como um grito de guerra. Mas aqui o contexto bíblico, Paulo, ele escreve sobre a segurança e vitória do povo de Deus em Jesus. Se Deus está trabalhando em favor dos seus, nenhuma oposição pode prevalecer. Essa é a verdade, é isso que está dizendo. Agora, o contexto profético, a aplicação para a nossa vida, na oração, na intercessão, para clamar pelas famílias, pelas igrejas, pelas nações, é reafirmar, nós reafirmamos, né, que o Senhor está conosco, garantindo proteção e vitória espiritual. Então, quando a gente ora, quando a gente intercede, a gente pode sim trazer essa palavra e dizer: olha, é o Senhor quem diz, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você sabe que você está orando por uma causa, por um motivo que está alinhado com o coração de Deus, é desejo de Deus fazer isso, é desejo de Deus salvar, libertar, é desejo de Deus curar, é desejo de Deus dar vitória para os seus filhos dia após dia. Vitória sobre todas as questões, é desejo de Deus libertar. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não temos que temer mal algum. Aleluia. E aí Deuteronômio 31:6 diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis diante deles, pois o Senhor vosso Deus vai convosco, ele nunca vos deixará, nem vos abandonará. Aqui no contexto bíblico, Moisés, ele está encorajando Josué e o povo de Israel antes da conquista da terra lá de Canaã. Então Deus prometeu estar presente com eles, assegurando que eles poderiam vencer o inimigo e cumprir a missão. Olha que coisa maravilhosa! E no contexto profético, para nós, na intercessão, na oração,
espiritual, né? Nos lembra que Deus está conosco ao enfrentarmos os desafios espirituais, familiares ou na comunidade em geral. Ele nunca, jamais vai nos abandonar e nunca, jamais vai deixar o mal prevalecer se nós estivermos posicionados. Porque se sair da posição, né? Se tiver em desobediência, isso não tem como acontecer. Aí abre parênteses, né? Nós temos essa questão. Precisamos estar aqui, no lugar certo, fazendo o que é certo, na hora certa. Entende aquilo que a gente fala? Nós estamos no melhor lugar, na hora certa, fazendo o que é certo. Deus ama quando Ele olha e vê os filhos dele aí, né? Reunidos, unidos, em unidade, para orar, para interceder, fazer aquilo que Ele nos colocou aqui para fazer, que é as declarações da palavra dele, abrir esse céu, clamar pelo poder dele manifesto, que venha o reino dele sobre essa nação, venha na nossa vida, venha no nosso coração, venha no nosso trabalho, venha na escola, venha em todos os ambientes, na nossa casa, venha na nossa vizinhança, na cidade, na nação que nós estamos, na nação que o Senhor coloca no nosso coração. Algumas queimam mais no nosso coração do que outras, mas não significa que a gente não ame a todas. Aleluia! Glória a Deus! E a palavra diz, ainda em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Aqui Jesus está falando, né, ao povo dele ali sobre a liberdade que ele oferece através da verdade. A verdade que Jesus está falando aqui não é só apenas um conhecimento, mas é um relacionamento com ele que liberta, né, do pecado e da opressão. Esse é o contexto bíblico. Um relacionamento com Jesus, quando você conhece a verdade, quando você conhece a Jesus, ele liberta a sua vida, ele te liberta do pecado, das correntes do pecado e de toda a opressão. E o contexto profético é quando nós vamos orar pela nossa família, pela igreja, pelas nações, nós invocamos a verdade de Jesus para quebrar o quê? As mentiras espirituais, aquelas cadeias que vêm e aprisionam e nos impedem de caminhar em plena liberdade. Ele quebra também as maldições e os enganos que aprisionam o povo de Deus. Como eu acabei de relatar para vocês, uma pessoa que estava na igreja, um irmão em Cristo, enganado. Ele achava que se ele desse para as missões e ele tinha para dar, ele iria sofrer um ataque do inimigo e ele tinha medo disso. Eu tenho mais 2 versículos para falar e eu vou falar antes da gente orar, porque é muito importante que vocês peguem essas armas, que vocês comecem a entender sobre isso e comecem a usar isso na oração. Aleluia. No Salmo 94:12, diz: bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Aqui o salmista fala sobre a disciplina de Deus, a importância de viver segundo a lei, a sua lei, ou seja, a palavra de Deus. A repreensão de Deus é sinal de amor e condução à justiça. A palavra mesmo já diz, né, num outro versículo, o Senhor açoita a quem ele ama. O Senhor castiga e repreende a quem ele quer bem. Por quê? Porque o açoite, a correção de Deus, ela é benéfica para nós. Quando o Senhor nos corrige, ele quer o quê? Nos endireitar, nos fazer mais virtuosos, mais valorosos, mais preciosos ainda. Glória a Deus por isso. Então a gente tem que ter esse coração, não fugir da correção de Deus, mas nos submeter e falar: eis-me aqui, Senhor, me alinha mesmo segundo o teu coração, teu querer e tua vontade. E isso daqui na intercessão, nós pedimos que Deus nos instrua e guie, não só a nossa vida, mas os nossos familiares, nossas famílias, a igreja, a liderança da igreja, para agir com justiça, com retidão, com sabedoria, protegendo eles das influências malignas, porque bem-aventurado é o homem a quem o Senhor repreende. Então, Deus pode sim trazer repreensão, correção a uma liderança, a pessoas que ele
quer que aprendam mais, que Ele quer que entendam mais sobre a lei dEle. Então, isso na intercessão, né, essa palavra, ela pode ser trazida para o profético também, nesse momento. Salmo 18, 2, versículo diz assim: o Senhor é a minha torre forte, e em ti encontramos segurança. Ai, como eu amo isso. Davi, né, ele está aqui celebrando a proteção e a libertação que ele recebeu de Deus em meio de tantos inimigos que estavam perseguindo ele. Então, Deus é a fortaleza que protege e garante segurança. Simples assim. Na oração, né, na intercessão, nós declaramos que as nossas famílias, nossa igreja, as nações onde nós estamos posicionados, clamando por elas, estão seguras em Deus. Nós declaramos isso. Ele é a nossa defesa contra todo ataque espiritual, físico e moral. De qualquer ataque, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é a nossa torre forte. Amém? Que essas armas sejam pegas, né? Que a gente vai pegar agora elas e vamos usar já nesse momento de oração, nesse momento de rendição. Nós já vamos estar aí manuseando essa palavra, manuseando bem essa espada, e esperamos que o Senhor venha agir com poder nessa hora, que os anjos dele já estão posicionados, só esperando os comandos para estar agindo. Que o Senhor venha com poder, que o Senhor venha com poder nessa hora, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Vem, Senhor, com teu poder nessa hora. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por essas armas tão preciosas que o Senhor colocou nas nossas mãos, essas sementes tão maravilhosas que o Senhor semeou no nosso coração, que o Senhor possa regar, Senhor, com porções, Senhor, de acordo que cada um possa deixar que essas sementes brotem no seu interior e dê muitos frutos, Pai, a 100 por 1, Deus, em nome de Jesus. Essas armas, Senhor, sejam bem manuseadas no momento, Senhor, da oração, sejam bem compreendidas para louvor da Tua glória. Nós apresentamos, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar nessa hora. Cada família aqui representada, Pai amado, cada igreja, todas as nações que clamam pelo Teu livramento. Nós declaramos que o Teu sangue, o sangue de Jesus é o sangue que nos dá vitória. Todo sangue de animais, Senhor, que já foi oferecido em rituais contrários à Tua vontade, seja agora silenciado e neutralizado. O sangue de Jesus, Pai, que veio para tirar todo o pecado do mundo, seja proclamado sobre nós, cobrindo nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja e as nações, em nome de Jesus. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, e o seu sangue tem autoridade para quebrar toda a obra de maldição e toda a opressão espiritual, Deus, em nome de Jesus, Pai. O sangue de Jesus, ele silencia todas as vozes, ó Pai, que se levanta, ó Deus amado, contra todo pacto maligno, todo poder do inimigo. Nós declaramos nessa hora que a força do valente, Senhor, está sendo quebrada, porque aquele que é mais forte é o Senhor sobre todas as nossas causas, nossas famílias, nossa igreja, sobre a nação onde nós estamos, sobre a nação, Senhor, que nós amamos, porque é a nação do nosso coração, que é o Brasil, e sobre o Japão, que é onde o Senhor colocou a planta dos nossos pés nessa nação para amar ela, Deus. Ó Deus amado, e pelas outras, ó Pai, que o Senhor tem nos dado a graça de participar com as missões, Deus. Oh, Senhor, assim como a Tua palavra disse, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que o Senhor nos conceda agora coragem, amor e discernimento para clamar com mais autoridade, Deus. Oh, Deus amado, a Tua palavra diz que toda autoridade já nos foi dada. Deus amado, toda autoridade já nos foi dada e nós tomamos
posse disso, Deus, em nome de Jesus, e proclamamos, Senhor, vitória, Senhor, sobre todas essas causas, em nome de Jesus. O Senhor Jesus é o Rei sobre as nossas famílias, o Senhor é Rei sobre a igreja e sobre as nações. Nós declaramos que nenhuma força espiritual vai prevalecer, nenhuma força espiritual vai prevalecer, porque o Senhor já nos deu autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada poderá nos ferir, Pai. Assim, Senhor, crendo nessa palavra, nós declaramos que o inimigo não tem domínio sobre nossas casas, sobre a igreja do Senhor, sobre o ministério Restaurando Vidas e sobre esta nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus amado, papai, para onde iremos, Senhor? Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos se não a Ti, Senhor? Tu és a nossa torre forte, a nossa segurança, a nossa esperança. Deus, a Tua palavra diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo, Pai? Em Ti, Senhor, nós encontramos segurança para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa igreja, Senhor, para esta nação, para a nossa vizinhança. Ó Deus amado, para os nossos amigos, Pai. Nós sabemos, Senhor, que nenhuma opressão vai prevalecer contra nós, porque o Senhor está conosco, porque nós podemos declarar: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó Deus, nós invocamos a Tua presença, Pai, na nossa vida, na nossa casa, nesse ministério, Deus. Nós invocamos a Tua presença, Deus amado, em tudo, em todos os lugares que estivermos, Pai, em nome de Jesus. Levanta-nos, Senhor, como um povo conquistador, cheio do Teu Espírito, um povo forte, corajoso, um povo que não teme, que não se assusta diante, Senhor, de nenhum opositor, pois o Senhor está conosco, o Senhor nunca nos deixará, nem nos abandonará. É isso que diz a Tua palavra, é nisso que nós cremos, Pai, que cada família aqui representada, Deus amado, que todo um ministério Restaurando Vida e todos que estão nessa nação, Senhor, possam experimentar da Tua presença, da Tua força e da Tua proteção, assim como o Senhor prometeu estar com Josué e Israel antes daquela conquista. Deus amado, o mesmo poder nos acompanha hoje, garantindo vitória espiritual sobre toda a opressão. Por isso, nessa hora, nós falamos em nome de Jesus: toda a opressão cai por terra agora, em nome de Jesus. Seja afastado todo mal. Haja, Senhor, ao nosso redor, Senhor, muralhas de fogo, e vai queimando e afastando, Senhor, para bem longe todo, Senhor, todo opressor, tudo aquilo que vem, Senhor, para tentar falar, lançar setas, espadas, tentar nos paralisar, nos desanimar, tirando a nossa força, Deus, nos distraindo, tirando nossos olhos, Senhor, da verdade que é o Senhor Jesus. Tua palavra garante que se nós conhecermos a verdade, essa verdade nos libertará. Aleluia, que nossas famílias, que nossa igreja, Senhor, e as nações sejam libertas de todo engano, de toda opressão, de toda maldição, para caminhar na luz da Tua justiça. Senhor Jesus, tem misericórdia, Pai. Ensina que a verdade é libertadora, Senhor. Abre os olhos dos que estão cegos, os ouvidos dos que estão surdos, ó Deus. Põe, Senhor, de pé os coxos, cura os mancos, os aleijados, ó Deus. Coloca, Senhor, o Teu povo alinhado, Senhor, para interceder, para clamar, Senhor, para que toda mentira e todo engano seja removido, Senhor, da nossa vida, dos nossos territórios, ó Pai, dos territórios que o Senhor nos entregou. Saia, que possa ser removido toda mentira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos por sabedoria, por instrução do alto. Ó Deus, bem-aventurado é o homem a quem Tu repreendes e ensinas. Deus, nós colocamos a vida do pastor Nelson, Pai, na Tua presença. Ó Deus, e que ele possa estar alinhado contigo, Pai. Que ele possa ser este homem bem-aventurado. Ó Deus amado, a quem o Senhor repreende, a quem o Senhor ensina, a quem o Senhor instrui, a quem o Senhor ensina com a Tua lei, Pai. Em nome de Jesus, que ele possa ser este bem-aventurado.
Nós queremos que o nosso pastor se encaixe nesta palavra, Deus, bem-aventurado, que todo orgulho, toda cadeia, tudo aquilo que aprisiona a mente, o coração dele, Pai, seja quebrado agora em nome de Jesus, Deus, e que ele possa ser esse homem bem-aventurado e receber a repreensão do Senhor, o ensino do Senhor, a palavra do Senhor, Pai, porque ele é amado do Senhor, Deus, a quem o Senhor ensina a sua lei. Deus, que as famílias, a igreja, a liderança, ó Deus, sejam guiados pelo teu Espírito. Nós declaramos a nossa família guiada pelo teu Espírito, vivendo em justiça e amor, Pai. Ó Deus, com mansidão, com doçura, que nós possamos todos os dias voltar os nossos olhos para ti, Deus amado, e deixar tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que é do homem, Senhor, para trás, desanimar disso, Senhor, e nos animar no Espírito Santo, Pai. Oh, Deus amado, oh, Deus, Tu és maravilhoso. Vem, Espírito Santo. Senhor, nós precisamos de força, nós precisamos de Ti. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Tua palavra diz que o Senhor é nossa torre forte e que só em Ti nós encontramos segurança. Vem, Senhor, vem na nossa casa, vem na nossa família, vem curar, Senhor, vem sarar. Vem, Jesus, estar à frente, Deus, vem estar, Deus, vem estar tirando tudo que não provém de Ti. Vem curar os enfermos, Pai, nessa hora. Vem, Senhor, manifestar do Teu sobrenatural, Deus. Vem curar, Senhor, do Covid. Vem curar, Senhor, das dores nas articulações. Vem tirar, Senhor, o cansaço. Vem, Senhor, afastar as opressões. Vem nesta hora, opera com o Teu poder, move o sobrenatural, Pai. Tu és a nossa torre forte. Oh, Deus, em Ti nós encontramos toda a segurança que precisamos. Nossas famílias, nossa igreja, a nação que nós estamos são protegidas pelo Teu poder. Toda opressão espiritual nessa hora é quebrada. Toda maldição, toda palavra contrária lançada agora é neutralizada em nome de Jesus. Ela não prevalece. Em nome de Jesus nós reconhecemos o Senhor Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza nos tempos de perigo. Deus amado, nós afirmamos que o Senhor é a nossa defesa. Tu és o nosso escudo em toda e qualquer situação, Pai, que os nossos olhos naturais não veem, não sabem, não conhecem, o Senhor mesmo nem permite de vermos, ó Deus, porque senão não suportaríamos. Muito obrigada, porque o Senhor está à nossa frente, que os nossos olhos possam seguir, Senhor, colocados em Ti a cada dia, Pai, e toda essa situação que é espiritual, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa vitória, Tu és a nossa bandeira, Jeová Nissi, oh, aleluia, Tu és Jeová Nissi, nossa bandeira, nossa vitória, aleluia, oh, Senhor, nós nos levantamos, Senhor, como um povo que está aqui unido em oração, em intercessão, que o Teu sangue cubra as nossas vidas, nossas famílias, que o Teu sangue venha sobre o ministério restaurando vidas e todas as nações as quais nós estamos agora colocando diante do Senhor, o Brasil, o Japão, as Filipinas, a Jordânia, a África, Deus, os Estados Unidos, em nome de Jesus, Pai, que haja libertação, restauração e renovação do Teu Espírito, que cada oração, Senhor, que entregamos, derramamos diante do Teu altar, com todo o nosso coração, Senhor, alcance o céu e provoque, Senhor, transformação. Nós queremos ver, Senhor, transformação, Pai. Glória a Deus, obrigada pela Tua presença, que nossas vidas, nossas casas, Senhor, e as nações, Senhor, permaneçam firmes no Teu amor, no Teu poder, ó Deus amado, e crendo que a autoridade o Senhor nos deu para repreender o mal, que a esperança, a glória, a força do Teu Espírito, Pai, nos sustente todos os dias, enquanto o Senhor nos permitir viver aqui, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, 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 Deus, Tu és a nossa rocha, Tu
Tu és, Senhor. Faz de nós, Senhor, um verdadeiro santuário na Tua presença. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor é maravilhoso demais. Que o Senhor abençoe a todos. Oh, em nome de Jesus, até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a igreja do Senhor, que você permaneça firme. Saiba que o sangue de Jesus é poderoso, ele está sobre a sua vida para te livrar, te guardar de todo o mal. Aleluia. Glória a Deus, maravilhoso. O Senhor é lindo demais. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo.